Bom dia pessoal. Então estamos aqui para mais uma live. Eu sou a psicóloga Maria Rodrigues e a gente tem esses conteúdos aqui toda segunda-feira e quarta-feira. A gente tem esse encontro nas lives, eu trazendo alguns conteúdos de orientação a pais e mães, né? Eu sou psicóloga, também sou mãe de 2 crianças e eu tenho trazido os temas que são referências, né? Que são o nosso dia a dia e podendo te dar uma dica, te orientar em algumas situações e também trazer, né, um olhar do especialista, né, que a gente também precisa ter essas condições, que a gente pode procurar ajuda especializada, né? Em muitos casos a gente precisa desse olhar diferenciado ali na situação para que a gente encontre alguns caminhos que a gente não tem visto. E hoje eu vou falar para vocês sobre o uso do termo não. Me vem muito também nos atendimentos e eu, enquanto mãe, também passo por essas situações. E eu não sei se vocês já ouviram, eu perguntei lá nos stories também, que não podemos usar o termo não. Eu não sei se já foi te dito isso, se você já ouviu em algum lugar, não use o termo não. Quem entrar aí pode me colocar. Se vocês já ouviram falar que não pode usar o termo não, né? Tem se falado muito sobre isso nos últimos anos, né? E eu quero pontuar algumas situações aqui para vocês, né? E primeira coisa é isso, né? Não fique com o pensamento de que a gente não pode usar o não, né? Ah, agora não posso falar mais não para o meu filho, Maria. Como é que eu vou me comunicar em geral, né? Pensa nós, como é que a gente vai se comunicar imaginando que a gente não possa usar o não. Então calma, tá bom? Trazer um conforto e alívio, né? Quando a gente pensa que a gente não pode usar o não, né, já é uma condição da gente dar uma atenção para ele. Então, fique tranquilo enquanto a isso, né? Uma das primeiras coisas é que a gente realmente precisa fazer um uso adequado do não, que eu vou falar para vocês hoje na live, mas essa condição do não como uma condição de colocar limites, de às vezes frustrar sim os nossos filhos, de colocar as situações que podem e que não podem na vida deles, é sim a nossa responsabilidade e precisamos reconhecer essa condição que somos nós que colocamos esses limitantes. Não pode fazer isso, né? Você não pode fazer aquilo. Eu sei que eu vou falar depois, né, desse uso do termo não, né? Mas primeiro pense isso, né? Somos nós as pessoas, né, perto ali dos nossos filhos que vão trazer esses limites. Somos nós que vamos fazer o uso desse não. Mas aí sim tem as formas adequadas, né, de usar esse não, principalmente com as crianças muito pequenas e principalmente diante de uma situação que você quer um comando rápido para ele, né? Então, o uso geral do não, pensando na perspectiva de limites e de gerir, de saber, né, até onde ele vai o limite dele, saber que ali não pode, que ele é perigoso, a gente precisa sim, né? Principalmente quando é uma fala que a gente vai fazer com os nossos filhos de orientação antes de acontecer aquela situação, né? Quando a gente senta com ele para falar das coisas do mundo ou para falar como é um comportamento adequado, como é um comportamento inadequado, como é que ele pode se organizar, como é o contato com as outras pessoas, o que a gente pode falar, o que a gente pode não falar, por que que isso acontece, principalmente nessas situações, né? Sempre falo, não tem como a gente às vezes orientar sem falar o não. Não sei se você é mãe, pai, né, e tá me ouvindo aí, imagina isso, como é que eu vou fazer, né, uma orientação e falar alguma coisa e não usar o termo não. Então não fique na sua cabeça que você não possa usar. Mas agora eu quero falar para vocês também, né, de quando, por exemplo, né, quando os nossos filhos estão numa situação ali de risco ou que a gente quer um comando rápido dele,
normalmente o uso do não vai ser reconhecido pelo nosso cérebro, e aí o efeito é o contrário do que é o nosso desejo de, a gente quer que ele pare aquele comportamento, aquela ação. E aí quando a gente fala o não, isso não acontece. Né? Eu não sei quantos de vocês já falaram para os filhos, não corre, não corre, aqui não pode correr. E o que aconteceu? Eles correram mais ainda. Né? Então, assim, tem várias, eu quero trazer várias situações à nossa mente nesse momento, tá bom? Uma delas é assim, ó, pensa aí, não pense no coelho de orelhas vermelhas. O que aconteceu, gente? Logo a nossa mente, né, cria um coelho de orelhas vermelhas. Esse não pense, né, não projete, não imagine, não é reconhecido pelo nosso cérebro nesse momento, né? Não que o nosso cérebro não entenda ou não, né? Mas assim, nesse momento, nessas frases, ele não vai, ele vai fazer a representação que vem à mente, realmente é a representação do coelho com orelhas vermelhas. E aí, o que é trazido à nossa mente, ele tenta fazer a execução disso, né? O que é criado na nossa mente, ela vai fazer a execução, né? Por isso que a gente fala o poder, né, do que a gente cria na nossa mente, né, para que depois, logo o próximo passo é a execução. Então, se você fala para o seu filho, não pode correr, a única execução que ele está criando é de correr. E aí, logo ele passa a fazer isso. Né? Não pode colocar o dedo na tomada. O que é reconhecido é o dedo na tomada. E o que a cabeça está projetando, ela vai tentar executar. Então, esse é o cuidado que algumas, né, a gente tem lido e a gente tem trazido. Isso é condições do cérebro mesmo, né? São os estudos dizendo, e a gente pode ter isso na prática, que realmente nessas situações, né, o seu filho não vai reconhecer esse termo não. E aí o que você está tentando fazer, ele não faça isso, né, tende a ele executar aquilo que vem depois do não. Então, muita atenção nessas situações. Principalmente se a gente está numa situação, não saia correndo, não pegue a faca, todas essas situações, normalmente esse não vai ser reconhecido e a gente está dando uma execução. Então, se você quer que o seu filho passa a não correr, né, o que você quer realmente é que ele ande devagar, ou que ele vá em outra direção, ou que ele tire o dedo da tomada, mas que ele possa brincar. Então, a gente trabalha com os nossos filhos, né, e conosco também, né, da gente poder falar o que é a execução e não o que a gente não deseja, né? A gente está dando, quando a gente fala o que não deseja, a gente está falando esse desejo, né? Então, a gente pode trabalhar com as afirmativas. Vá brincar com o seu carrinho vermelho ali do lado, né? Logo, a cabeça dele projeta esse carrinho vermelho do lado e ele vai fazer essa execução de pegar o carrinho vermelho e de sair da tomada. Isso não quer dizer que a gente não vai orientar ele, que ele não pode colocar o dedo na tomada, né? Quais são os efeitos de colocar o dedo na tomada? Mas realmente naquele momento, provavelmente ele não ouça que não pode, né? E quais são as consequências? Eu tenho falado, se vocês têm me acompanhado, do cérebro, da maturação do cérebro, principalmente nas crianças pequenas, esse córtex frontal aqui, a cabeça, a gente fala o cérebro de cima, que é o responsável pelo autocontrole, por esse controle desses impulsos, ainda está imaturo. Então, se a gente ficar trabalhando só com essa frustração, falar que não, normalmente a gente não vai ver algo efetivo realmente na mudança do comportamento dos nossos filhos. E aí a gente pode ter várias opções de como trabalhar com isso e gerar também essa maturação. Não é que agora não vou falar mais não porque meu filho não entende esse não, ou porque o cérebro não entende esse não, né? Mas a gente pode trabalhar, eu falo sempre com os pais, a gente pode trabalhar com opções, né? Ele pode vir te perguntar, né, mãe, eu não posso fazer isso? Você pode ter como resposta o que você acha que você pode,
né? O que você imagina nessa situação? Se eu faço isso, se eu faço aquilo, se a pessoa fez isso, fez aquilo, quais são as consequências? E aí você vai trabalhando com a maturação desse cérebro de cima, que é o cérebro executivo. O que eu falo sempre que a gente não quer só ensinar para os nossos filhos o que é proibido, que ele tem que parar aquele comportamento. Isso a gente tem várias formas de frear isso, de dar limite nesse formato. Mas é fazer os nossos filhos trabalharem que eles podem se comportar dessa forma, mas que também eles podem se comportar dessa outra forma. Porque o que é proibido também pode acontecer. E se a gente fica, às vezes, trabalhando que o que não... se lembra que eu falei? A gente fala, não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A gente está projetando no cérebro dele algo para ser executado. Né? Então, se você trabalha com ele que ele pode se comportar de uma forma adequada, porque tem as consequências boas nisso, em vez de ficar trabalhando o que é negativo, que ele não pode fazer. Dê mais atenção, né, ao comportamento positivo, para que ele ganhe força, para que esse comportamento negativo, que envolve a gente falar não, diminua a força. Né? Então, dê o que é para ser executado ao seu cérebro, o cérebro do seu filho, principalmente nos momentos, né, que você quer uma resposta rápida, né? Você vai cair do muro, né? Então assim, não anda nesse muro, não, várias coisas que às vezes a gente dá o comando achando que ele vai imaginar que ele vai descer, não, e a projeção que ele está fazendo naquele momento é outra. Então a gente pode falar para ele, anda equilibrado e desce ali pela escada. Projete na cabeça dele o que precisa ser executado e não o que não pode acontecer. Mas isso, como eu falei lá no início, né, não tira o significado do não nas nossas vidas. Né? Ele tem sentido sim, a gente sabe do que pode, do que não pode por causa do termo do não. Então não é que o não vai desaparecer das nossas vidas, principalmente das vidas dos nossos filhos, né? Porque senão a gente fica meio no mar que eu não posso frustrar, não posso colocar limite, não posso usar o não, ele precisa que liberdade tem a ver com poder escolher tudo, né, assim, e na verdade assim, é poder escolher tudo, mas a gente ensinar ele, né, do que convém nessas escolhas. Então isso é o nosso papel de pais e mães, a gente pode sim usar o não, né, tem os momentos melhores, né, tenha só essa consciência, que às vezes você está tentando fazer um comando, né, usando esse não e esse comando não está acontecendo, exatamente porque você pode estar usando de uma forma inadequada para o cérebro dele processar naquele momento. Né? Então, assim, quanto mais a gente vai amadurecendo esse cérebro, né, essas funções executivas, da empatia, do autocontrole, né, desse gerenciamento desses impulsos vai ficando melhor. E realmente essas conversas e o uso do não também vai tendo condições e sentidos diferentes. Mas a gente precisa reconhecer quais são essas condições dos nossos filhos, né? E trabalhando com essas condições. Pode sim falar o não, mas tem formas efetivas da gente usar o não na vida dos nossos filhos, né? Então é ter essa consciência. Você lembra como eu falei lá? Não pense no coelho de orelhas vermelhas. A gente projeta esse coelho de orelhas vermelhas. Então, se você não quer que o seu filho, se você está você está fazendo uma expressão negativa que ele não pode fazer isso, né? Não adianta a gente fazer não pense no coelho de orelhas vermelhas. Você vai projetar isso na sua mente e você vai executar o que foi projetado. Então, se você quer que o seu filho não faça aquele comportamento, diga para ele o que deve ser executado. E não que ele não pode, e não que senão não possa ser usado, tá bom? Deixa eu ver mais aqui que eu coloquei aqui pra vocês. Eu acho que é isso, né? Os nossos filhos precisam sim do não, né? Isso faz parte da nossa vida, o sim e o não faz parte da nossa vida, mas a gente sabe também que o nosso cérebro trabalha de um formato,
né? Então, se a gente conhece as funções do nosso cérebro e como é que essa máquina trabalha, a gente pode trabalhar com ela de uma forma mais efetiva. Se vocês têm máquinas aí na sua casa, máquina de lavar, provavelmente todos tenham, uma geladeira, hoje a gente tem, né, panela elétrica, chaleira elétrica, várias coisas, várias outras máquinas em casa, e a gente precisa saber fazer o uso disso, né? Senão a gente acaba quebrando, senão o uso dele é menor, senão acaba não sendo efetivo o uso dessas máquinas para nós. Então é isso também. A nossa cabeça é uma máquina muito inteligente, né? Deus nos projetou nesse formato. Então, quanto mais a gente conhece dele, melhor uso a gente faz, né? Do que realmente é efetivo, do que a gente ficar lutando contra algumas situações. Não, mas ele tem que aprender desse jeito. Mas foi assim que eu aprendi, né? As nossas crianças vão ter que aprender desse jeito. Não adianta, Maria. Não, é desse formato que eles vão aprender. E eles podem até aprender, mas tem muitas coisas envolvidas no processo de aprendizagem, né? O que a gente leva junto nesses processos, medos, dores, rancor, sofrimento. Tem algumas situações que a gente não precisa, né, criar, projetar e ensinar para os nossos filhos, como foi ensinado para nós, né? Então eu tenho falado de várias situações que eu vivo hoje e que eu falo que são resquícios da minha infância, né? Então tem várias situações que você não precisa levar para a vida dos seus filhos hoje, se você sabe como que essa máquina, como é que esse ser funciona, tá bom? Não quero trazer nenhum peso de que agora você tem que ficar pensando, quais são as outras formas de eu pensar, né? Senão, deixa eu fazer essa frase de outro formato. E agora, como é que eu vou fazer isso? Se você já tem essa consciência, previna alguns comportamentos inadequados, sim, e você já vai saber, principalmente uma criança correndo, né? Ande devagar e vai naquele lado. Tem vários comandos que a gente já pode ter esses comandos um pouco mais prontos na nossa mente para que a gente dê esse comando para as nossas crianças naquele momento. Mas não tenha medo se você precisar fazer o uso desse não, né? Só tenha consciência se talvez ele não seja efetivo naquele momento, de que você disse um não e ele não fez aquele movimento, né? É isso, precisamos ampliar a nossa consciência, né, de como a nossa intervenção tem feito diferença no comportamento dos nossos filhos. E se a gente não está contente com isso, se isso não está sendo efetivo, então que a gente possa buscar maneiras reconhecidas, né, maneiras estudadas, comprovadas de fazer um uso melhor. Então, o uso do termo não pode ser melhor usado, mas ele não precisa ser abolido. Agora ele é endemonizado, né? Não pode ser usar o não na educação dos nossos filhos ou no nosso contexto. Ele pode ser usado de uma maneira efetiva, desde que você saiba, né, o uso dele realmente. Pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Vocês podem me mandar as perguntas, né? Esse vídeo vai ficar gravado aqui no IGTV. Compartilha com outros pais, com outras mães também, esses conteúdos que eu trago para vocês. Semana que vem, na segunda-feira, eu vou falar sobre mimar, que também é algo que eu sempre vejo na minha realidade, né? E os pais me trazendo. Então, são vários termos, vários palavras, às vezes conceitos. Maria, como que é que eu uso isso? Posso usar isso? Não posso usar isso? Sempre pense como uma comida, não é não poder, né? Mas a gente tem coisas que convém naquele momento. O excesso ou muito pouco também sempre faz muita diferença. Então, a gente usar com equilíbrio. Pense sempre nisso, né? A nossa vida é a busca desse equilíbrio. Então, esse é o nosso trabalho também com os nossos filhos. Beijo, pessoal. Bom continuar de semana para vocês.